aulinha, terminou, a molecada falou, ah, professor, você esqueceu de gravar. Falei, caramba, agora que vocês me avisam. Passei a aula inteira falando aqui, não gravei nada, que bosta, perdeu tudo. Ó, quem chegou, gente, Ana Lívia. Ana Lívia, bom dia, Ana Lívia. Já tava até com saudade do você sumiu, Ana Lívia. O que aconteceu com você? Na aula passada você não quis nem conversar com a gente. Falei com você um monte de vezes, acho que você dormiu, né? Não deu nem moral pra mim, hein? Ficou me tirando, que coisa. Olha aí, tá vendo? Ai, Ana Lívia. Ele não apareceu também, né? Eu acho que ele dormiu de novo. Ai, ai. E a Yasmin? Você não vai falar mal da Yasmin hoje, não? Um pouquinho? Ô, vai lá, mãe. Vai lá. Ó, ó, ó. Moçada, vamos lá então, pessoal. Vamos dar início então à nossa aula, pessoal. Como eu estava dizendo para vocês, a gente resolveu na aula passada a questão número um lá do módulo 21. Vamos pegar a questão 2. A questão 2 vai aparecer uma situação que eu vou mostrar para vocês que vai enroscar, não vai dar para ir para frente. Eu vou mostrar como sair dessa situação, tá? Então aqui no módulo 21, na questão 2, eu vou ter uma particularidade que vai dar uma bela enroscada no meio da questão. Vai chegar num ponto que você não consegue ir adiante. Aí eu vou mostrar como sair dessa situação. Então, primeiro passo de qualquer balanceamento por oxidação-redução, eu preciso de copiar a equação novamente. Observe que ela é uma equação que tem íons, tá? Ela tem íons no meio. Então, isso aqui, ela pode dar uma enroscada por causa desses íons, mas eu vou mostrar como sair disso, tá? O que ele pede aqui, pessoal, ele quer a soma da. Deixa eu ver o que ele pede aqui. Determine os coeficientes estequiométricos da seguinte equação. Beleza? Aqui ele te dá uma dica, ó. Verifique que a carga elétrica se conserva. Então a carga, a quantidade de carga que eu tenho desse lado é igual desse. Sempre igual, tá? Vai ser a soma das cargas desse lado com a soma das cargas desse lado tem que dar zero, tá? Então, com isso eu consigo desenroscar em uma situação que eu vou mostrar aqui. Então, o primeiro passo, copiar a equação. Então eu tenho lá Mn O4 menos 1, tá? Então MnO4 menos 1, tá? É um íon isso aí, mais o... Eita, apertei o botão errado aqui. Mais o Cl menos 1, o Cl menos 1, mais o hidrogênio mais 1, o hidrogênio mais 1, tá? Isso vai me dar o Mn, o manganês 2 mais, tá? Ele tem uma carga mais 2,
2 mais, tanto faz, tá, pessoal? Isso aqui, não se preocupa com isso. Mais o Cl2, molécula simples, né? Zero, isso facilita demais na hora de chegar nos NOx aqui. Mais a água, H2O, certo? Ó, primeiro passo, vamos calcular o número de oxidação do manganês aqui, tá? Então, eu vou calcular o número de oxidação deste manganês aqui. Esse é o primeiro passo. Como eu disse para vocês, você vai fazer isso sempre em um rascunho à parte, tá? Você não precisa de fazer isso aqui embaixo para poder carregar, virar aquela lambança esse negócio aqui. Então veja bem, eu sei que o oxigênio ele é fixo, ele é menos 2, tá? Então o oxigênio ele é fixo, ele é menos 2. Eu vou calcular de quem? Do manganês. Então eu vou pegar o manganês aqui, certo? Vou chamar ele de X, porque eu não sei o número de oxidação dele. Menos 2 vezes 4, isso dá menos 8, que vai ser igual àquela carga total do íon, que é menos 1. É igual a menos 1. Tá? Não é igual a zero, porque ele tem carga. Eu passo esse 8 para lá da igualdade, ele fica mais 8. Mais 8 menos 1, eu tenho 7. Então, o número de oxidação do manganês aqui vai ser 7. Então eu vou marcar o manganês, tá? Porque ele é mais 7. Vou pôr aqui embaixo o número de oxidação dele, que é mais 7, certo? O cloro aqui é menos 1. Ó, este cloro é menos 1. Vou marcar ele também, porque aqui ele é 0, ó, tá vendo? Então eu sei que ele está mudando. Então, neste caso, este cloro está ocorrendo. Então, vou marcar ele. O manganês também está ocorrendo. Ó, ele está indo de mais 7 para mais 2. No caso de íon, é igual a carga do íon. Então, ele está indo de mais 7 para mais 2. Então, esse cara está mudando o número de oxidação. Ele está reduzindo, né? E o cloro também está reduzindo. Ele está indo para... Ele está oxidando. Ele está indo de menos 1 para 0. O cloro está oxidando. Então é importante você achar quem oxida, quem reduz. O hidrogênio e o oxigênio não está mudando. Aqui ele é mais 1, aqui ele é mais 1. Aqui ele é menos 2, aqui ele continua sendo menos 2. Então ele não muda, eu pego só quem muda. Agora veja bem. Eu vou unir agora, tá, os carinhas aqui. Vou unir os carinhas aqui. Então eu tenho, ó, o manganês daqui para cá. Este cara está diminuindo o número de oxidação. Então eu sei que esse cara está ocorrendo uma redução com ele. Diminuiu o NOx, ocorreu redução, certo? Então está ocorrendo uma redução com esse manganês. Vou escrever aqui, o manganês está ocorrendo uma redução com esse cara, certo? O cloro, observe que o cloro, quando eu venho daqui para cá, por exemplo, está aumentando o número de oxidação, está indo de menos 1 para 0. Então está ocorrendo uma oxidação com esse cloro aqui, certo? Está ocorrendo uma oxidação com este cloro. Então, vou escrever aqui, está ocorrendo uma oxidação aqui, certo? Agora, o segundo passo, eu preciso calcular a variação do NOx. Então, vamos calcular a variação do NOx aqui para o manganês. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar
não ficar um negócio muito carregado. Então, ó, o que é a variação? O delta. Então, o delta vai ser igual. Eu vou pegar o maior NOx dele menos o menor. Então, eu vou pegar 7 menos 2. 7 menos 2, isso me dá 5. Certo? Então, o número de oxidação variável dele é 5. Agora, veja bem, pessoal. Como a atomicidade do manganês é 1, se eu pegar esse 5 vezes 1, isso vai dar 5 elétrons, que é a quantidade de elétron que ele está ganhando. Redução é ganhar elétron. Agora eu vou pegar aqui o cloro. O delta do cloro, eu vou pegar o maior é o 0. Então 0 menos 1. 0 menos 1, isso aqui vai dar 1. Eu vou multiplicar pela maior atomicidade do cloro, que é 2, tá vendo? Se tivesse 5 cloros, eu multiplicaria por 5. Eu preciso olhar na equação, igual por exemplo, ó, o manganês é 1 e 1, por isso que eu multipliquei por 1. Se aqui tivesse um 2, eu multiplicaria por 2. Se tivesse um 3 manganês, eu multiplicaria por 3. Tá? Eu preciso fazer isso. Então aqui, ó, 1 e 2. A maior atomicidade do cloro é 2. Então eu vou multiplicar por 2. Então, nesse caso, eu tenho 2 elétrons que ele está perdendo. Pronto. Agora, para dar continuidade, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equação novamente, tá? E vou começar o balanceamento com ela. Então, vou copiar a equação, vou jogar ela aqui, para ficar mais limpo, tá? Não ficar aquele negócio carregado aqui. Vou tirar esses negócios aqui colorido dela aqui para ficar mais ajeitadinho. Eu vou pegar do lado de maior atomicidade, esse lado aqui, tá vendo? Tem mais cloro desse lado do que desse, tá? Que só tem um, aqui tem 2. Então deste lado eu vou começar o balanceamento. Eu vou colocar os deltas aqui, ó. O delta do manganês é 5. Então eu vou colocar ele aqui em cima. Então, deixa eu mudar de cor aqui. O delta do manganês é 5. Então o delta aqui. Deixa eu tirar esse troço aqui. Tem vontade própria esse trem aqui. Então isso aqui é igual a 5. O do cloro é 2. Então o delta é igual a 2. Agora eu troco os deltas. Este cai aqui e esse cai aqui. Pronto, eu vou começar o balanceamento por aí. Vai dar uma bagunçada aqui, mas depois eu arrumo. Ó, então aqui cai o 2 e aqui cai o 5. Aí daí pra frente eu vou por tentativa, tá? Então cai o 2 e o 5. Olha como fica fácil, ó. Se eu tenho 2 manganês aqui, eu vou multiplicar aqui por 2 também, tá? Para ficar igual. Eu vou elemento por elemento, tá? Oxigênio, cara que repete muito, eu largo por último. É o último que eu mexo, tá? Então, olha bem, 2 aqui. Se eu tenho 2 vezes 5, eu tenho 10 cloros aqui. Eu vou meter um 10 aqui na frente. 10 vezes 1, 10. Vai ficar igual. Certo? Eu vou colocar um 10 aqui. Agora, o que acontece, pessoal? Observe aqui que a quantidade de pelo oxigênio daria para acertar isso aqui de boa. Pelo oxigênio aqui eu acertaria isso aqui. Porque, ó, 2 vezes 4, 8 oxigênios. Então, se eu meter um 8 aqui, eu descubro o hidrogênio. Só que tem uma outra maneira de saber quantos hidrogênio tem. Eu vou mostrar isso aqui. Aqui não, nem precisaria, porque pelo O daria para consertar isso aí, daria para acertar. Só que tem casos que você vai ver que é impossível. Então você sai pela soma dos íons. Ele não está te falando que as cargas desse lado, somando com as cargas desse lado,
total tem que ser zero. Então é só jogar uma equaçãozinha aqui embaixo mostrando isso. Veja bem, se eu pego aqui, ó, e faço isso, ó, eu tenho duas cargas negativas, tá vendo? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então eu vou pegar esses valores, ó, eu vou pegar menos 2, 10 vezes menos 1, menos 10, menos 10. Este cara eu não sei, eu só sei que ele é positivo, então eu vou chamar ele de mais x, que aí eu sei exatamente o número que vai aqui na frente. Então, mais x tem que ser igual a 2 vezes o menos 2. Esse é zero e esse é zero. Por quê? Não tem carga, tá vendo? Então, 2 vezes mais 2, isso dá o quê? Mais 4. Então, isso aqui tem que ser igual a mais 4. Pronto, é só achar o valor do x, que eu sei o coeficiente do H. Viram? Aqui daria para sair pelo oxigênio, mas vai ter casos que não dá. Você vai ver isso na questão 3. Que ela amarra do jeito que não dá mesmo. Então, você ganha tempo fazendo isso aqui também. Então, o que você tem? Ó, menos 2 menos 10, isso dá menos 12. Tá certo? Então, eu tenho, vou fazer passo a passo, ó, menos 12 mais x é igual a 4. Então, eu tenho que o x vai ser igual a 4 mais o 12. Então, eu tenho que 16. Então, o x vai ser igual a 16. Então, eu sei que o coeficiente que vai aqui na frente do hidrogênio, porque foi ele que eu chamei de x, tá? É 16. Então, se eu sei que o coeficiente é 16, dá para tocar o pau no balanceamento. Eu ponho 16 aqui, tá? Agora, olhe bem, se eu tenho 16 hidrogênios aqui, eu vou multiplicar aqui por 8. Ah, daria para saber pelo oxigênio. Daria, eu falei que daria, porque ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Aí, ó, 2 vezes 8, 16. Eu saberia que seria 16. Só estou mostrando para vocês que dá para saber, sabendo que a soma das cargas totais desse lado vai ser igual à soma total das cargas desse lado. Então, tá aí, tá feito o balanceamento da equação. Agora, veja bem, pessoal, aqui nessa questão número 3, ela vai enroscar de uma forma que não dá. Aí eu vou ter que usar essa situação do íon aí mesmo, porque não dá. Você vai ver que não dá. Vou mostrar isso. Tá? Aí só sai se eu fizer aquela questão do íon ali. Senão eu não consigo sair dela. Então, para começar, ó, como toda questão de oxidação e redução, por balanceamento de oxidação e redução, eu preciso começar com a equação. Então eu tenho AU, vou colocar de preto aqui. Eu tenho AU, ouro, né? Sozinho é zero, mais o NO3 menos 1, o NO3 menos, tá? Mais o Cl menos, menos 1 também, né? Mais o H, que é mais 1, que é mais 1, produzindo, diga, o que foi? O AU Cl4, que é menos 1, Cl4, que é menos 1, mais o NO2, que está neutro esse negócio aqui, né? É zero.
mais a água. H2O. Certo? Agora vamos lá. Eu preciso calcular o NOx dos caras aqui. Ó, o, o ouro, ele é 0. Vou colocar aqui embaixo já os NOx dos caras que vão mudar. Ó, o ouro, elemento sozinho, 0. Certo? O número de oxidação dele. Vamos ver desse nitrogênio, ó. Aqui dá para fazer direto, não precisa ficar perdendo meu tempo aqui, fazendo cálculo aiada nisso aqui. Eu sei que o O, ele é menos 2, certo? Então se eu pegar aqui, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então eu tenho que x menos 6 é igual... Eu vou confundir vocês, né? Vamos calcular esse trem? Vou confundir as crianças. Ixi, baguncei tudo. Então vamos copiar ele aqui. Vamos calcular dele. Vou colocar aqui e calcular passo a passo para não ter dor de cabeça, tá? Então olhe bem. Eu sei que o O é menos 2. Vou colocar aqui, o O é menos 2. Certo? Deixa eu colocar este vermelho aqui para dar uma destacada. Eu tenho lá que eu vou calcular do N, então vou chamar ele de X. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Tudo vai ser igual à carga do íon, que é menos 1. Posso esquecer desse detalhe importante. Então eu tenho que o X vai ser igual a menos 1 mais 6. Então, o número de oxidação dele é 5. O X aqui é 5. Então, este nitrogênio tem número de oxidação 5 positivo. Então, vou colocar aqui embaixo dele 5 positivo. Esse cloro é menos 1, ele vai continuar sendo menos 1. Ele não está ligado com O. Então, qualquer cloro ligado com qualquer coisa que não seja oxigênio, ele fica menos 1 mesmo. Então, esse cloro não está mudando. Eu não vou perder nem meu tempo com ele. Vou calcular de quem? Do ouro aqui. Eu sei que o cloro é menos 1. Eu vou calcular do ouro, tá? Então, vou jogar ele aqui. Então, vou calcular do ouro aqui. Eu sei que o cloro sem oxigênio é sempre menos 1, ele é fixo. Como eu disse, vocês não tem que decorar esse trem, vocês tem que pegar e olhar naquela tabelinha que eu passei, tá? Que automaticamente repete sempre os mesmos, vocês vão decorar automaticamente isso aí, tá? Então, neste caso, eu vou chamar o ouro de x, que eu não sei. Então, x menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, menos 4 é igual a menos 1. Eu passo esse 4 para cá da igualdade, ele vai ficar positivo. Então, menos 1 mais 4, isso vai dar 3 positivo. Então, este ouro é 3. Certo? Então, eu vou colocar aqui. O ouro aqui veio de 0 para 3, ele oxidou. 0 para 3, oxidou. O outro cara que provavelmente está mudando é esse aqui. Aqui não precisa eu fazer cálculo, né, gente? O O é menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Para zerar, esse N vai ser mais 4. Ele reduziu de 5 para 4. Pronto, já achei quem oxida e quem reduz. Então eu vou marcar os caras que estão mudando. Ó, o ouro está oxidando. Então eu vou marcar o ouro dos dois lados. O nitrogênio está reduzindo de 5 para 4. Então eu vou marcar o nitrogênio. Achei quem ocorre oxidação, quem ocorre redução. Agora vamos unir esses caras aqui. Certo? Eu tenho lá o ouro daqui
para cá, ele está aumentando o número de oxidação. Então está ocorrendo uma oxidação com esse ouro aqui, certo? Então ocorre uma oxidação do ouro. Então eu tenho aqui uma oxidação, certo? Já vamos calcular o delta dele. O delta aqui, eu tenho que o delta... Opa, apertei o botão errado. O delta é igual. Eu vou pegar o maior menos o menor. 3 menos 0, isso vai dar 3. Como tem um ouro de cada lado, eu vou multiplicar isso por 1, não vai mudar nada, né? Mas vamos multiplicar para não perder o hábito, senão uma hora que realmente precisa, você esquece, dá merda. Então, vezes 1, isso dá 3 elétrons. Pronto. Achei a quantidade de elétron que esse cara perde. Agora eu vou pegar aqui a minha redução, certo? Vamos unir os caras aqui. Então, o nitrogênio, observe que daqui para cá, ele está diminuindo o NOx. Então, está ocorrendo uma redução com esse cara. Tá? Está ocorrendo uma redução do nitrogênio. Então, eu tenho aqui uma redução, certo? O delta. O delta desse cara vai ficar 5 menos 4, 1. 5 menos 4, 1. Só tem um nitrogênio de cada lado, então isso vezes 1 vai ser igual a 1 elétron apenas. Pronto. Agora, vamos copiar de novo isso aqui para não ficar esse troço carregadão, tá? E fazer o balanceamento. Então eu vou colocar ela aqui embaixo, ok? E vou fazer o balanceamento. Vou dar uma limpada nela aqui. Vamos tirar isso aqui. Agora vamos lá. Os caras que ocorrem oxidação-redução, como é tudo igual, a quantidade de ouro, a quantidade de todo mundo aqui, tanto faz eu começar desse lado ou deste lado, tá certo? Só que aqui, como tem um monte de cloraiada, vamos começar de cá que vai ficar mais fácil para eu chegar onde precisa, certo? Então veja bem, eu vou colocar os deltas aqui em cima. Então o delta do ouro é 3. Então o delta do ouro é 3. O delta do ouro é igual a 3. O delta do nitrogênio é 1. Então o delta do nitrogênio é 1. Eu vou trocar os deltas. O coeficiente aqui vai ficar 1. O coeficiente aqui vai ficar 3. Pronto, daqui para frente eu vou por tentativas. Então, ó, se eu tenho um ouro, 1 aqui. Ok? Se eu tenho 3 nitrogênios, 3 aqui. Se eu tenho 4 cloros, 4 aqui. Ó, a situação que eu tinha comentado com vocês aconteceu. Ó, observe um detalhe. Ficou faltando o coeficiente do hidrogênio. Ficou faltando o coeficiente do hidrogênio aqui. Tá? E hidrogênio desse lado. Ah, mas daria para sair pelo oxigênio. Daria também. Só que se eu usar íon aqui, eu vou ganhar bastante tempo com isso. Então vamos fazer isso, ó. Vamos pegar lá os íons e fazer a mesma coisa que a gente fez naquela questão anterior. Veja bem. Esse cara é 0. Esse cara é menos 1. Eu tenho 3 cargas negativas.
Vou tentar colocar bem debaixo de cada um para vocês saberem de onde que eu tirei. Então, 3 vezes aquela carga negativa, eu tenho menos 3, menos 4 do cloro, tá certo? Menos 4 do cloro, deixa eu colocar bem debaixo dele, para você saber que isso aqui saiu do cloro. E eu tenho mais X de quem? Do hidrogênio, que eu não sei. Então, mais X. Eu sei que isso aqui tem que ser igual às cargas desse lado. Aqui eu tenho uma carga negativa só. Esse cara é 0 e esse cara é 0. Então, essa soma tem que ser igual a menos 1. Vixe, ficou mais fácil que empurrar velho na ladeira, criançada. O que eu tenho aqui então? Ó, menos 3 menos 4. Isso dá menos 7 mais x, que é igual a menos 1. Então, menos 7 mais x, que é igual a menos 1. Então, eu tenho que o meu x vai ser igual a menos 1 mais 7. Então, é 6 o x. Pronto, achei o coeficiente do hidrogênio. Então, o x vai ser igual a 6. Certo? Então, esse coeficiente aqui vai ser 6. Esse coeficiente é 6. Então, se eu tenho 6 hidrogênios aqui, para que aqui fique 6, eu sapeco um 3 aqui na frente. Morreu o assunto. Está balanceada a equação. Certo? Viu que trem fácil, criançada? Tá? Vamos para a próxima? Ó, aqui a gente vai começar um outro assunto diferente aqui, pessoal. Aqui a gente começa um outro assunto diferente. Tranquilo? Aqui a gente vai falar a respeito de reação de deslocamento. A gente vai aprofundar um pouco nessas reações de deslocamento. Então, deixa eu só copiar esse cabeçalho e eu vou explicar isso aqui, tá? Essa reação ela é chamada de deslocamento ou simples troca, tá? A gente vai falar a respeito da reação de deslocamento ou simples troca. Eita, o trem ficou azul. Deixa eu arrumar aqui. Então, reação de deslocamento ou simples troca. Isso aqui funciona assim, pessoal. Esse tipo de reação, ela é bem padrão. Eu vou ter, tipo lá, um cara simples, tá? Reagindo com uma molécula mais complexa, tá? Por exemplo, lá eu tenho lá um YZ, por exemplo, tá? Onde ou esse X vai deslocar o Y ou o Z, depende da natureza dele. Se ele for positivo, ele desloca o Y. Se ele for negativo, ele desloca o Z. Tá certo? Depende da natureza dele. Oi? Tá, por exemplo, se esse X for um metal, o metal tende a ser positivo, então ele vai deslocar o Y. Entendeu? Sempre o primeiro é positivo, o segundo é negativo em qualquer fórmula iônica. Então ele vai deslocar o Y. Se ele for, por exemplo, um elemento lá da família 7A, ele é muito eletronegativo. Então ele vai deslocar o cara negativo, entendeu? Tranquilo? Então, vamos supor que ele seja um metal. Vamos pôr ele, chamar ele, em vez de chamar de X, vamos chamar ele de M de metal. Vamos supor que ele seja um metal, tá? Ele vai virar o que do outro lado? MZ mais o Y. Então, ele deslocou o Y. Viram? Ele veio aqui
e atacou o negativo. Então, sempre vai ter essa configuração, as reações de deslocamento. Eu vou ter um cara simples pegando alguém mais complexo um pouquinho. Agora vamos falar das regras disso. Essa reação nem sempre ocorre, pessoal. Tá? Como ela nem sempre ocorre, a gente precisa de verificar como que seriam as ocorrências disso aqui. Então, vamos comentar a respeito disso. Por exemplo, para a gente ver isso aí, eu preciso de ver uma fila de reatividade dos metais. Então, fila. Fula não, é fila, tá? Fila de reatividade dos metais. Vamos colocar cátions dos positivos, tá? Então, a fila de reatividade dos positivos, ela vai aumentar neste sentido aqui. Depois eu coloco a seta. Então, por exemplo, ó, quem são os caras mais reativos da tabela periódica? São os metais alcalinos. São os caras mais reativos da tabela periódica. Quem são esses caras? São os elementos da família 1A da tabela periódica. Tá? Aparecer um cara desse, ele desloca quem vir pela frente. Ele é violento. Tá? Então, elementos da família 1A são os elementos mais reativos da tabela periódica. O segundo grupo de elementos mais reativos são os metais alcalinos terrosos, que são os caras da família 2A da tabela periódica, tá? Os metais alcalinos terrosos, que são os elementos da família 2A da classificação periódica. Eles são os segundos elementos mais reativos da tabela. Depois deles, vem os chamados metais comuns. Quem são esses metais comuns? Não vou colocar todos, que são trocentos aqui, vou colocar os mais importantes. Por exemplo, o alumínio, tá? O manganês, o zinco, tá? O cromo, o cobalto, tá? O ferro, esses são os caras que mais vão aparecer. Eles são metais comuns e assim vai, tem um monte, tá? Depois deles vem o hidrogênio, tá? Depois deles vem o hidrogênio. Quando o hidrogênio aparecer ligado em um ácido, por exemplo. Então esses caras que estão para cá, todos eles reagem com ácido. Todos, sem exceção, reagiria com um ácido. Depois, gente, vem os chamados metais nobres. Esses coitados aqui não desloca ninguém, tá? Não consegue deslocar ninguém esses caras. É importante você saber quem são eles. Quem são? O cobre, tá? A prata, o ouro, por isso que eles são valiosos. Esses caras não reagem com ninguém, por isso que eles ficam sempre bonitinho, em preteja, mas demora, tá certo? A platina, tá? E assim vai. Esses caras são os mais comuns que vai aparecer bastante. Então, essa fila de reatividade, ela aumenta neste sentido aqui, pessoal, ó. Ela vai aumentar neste sentido aqui. Então, quanto mais para esse lado, maior a reatividade do cara, tá? Ela aumenta neste sentido, essa fila, tá certo? Então, eu tenho que, deixa eu fazer um sinalzão muito doido aqui, ó. Os metais alcalinos são maiores que
os alcalinos terrosos. Então, vamos fazer um sinalzão de maior aqui, muito doido. Tá? Os alcalinos terrosos têm maior reatividade que os metais comuns. Os metais comuns são mais poderosos que o hidrogênio, que qualquer um é mais poderoso que os metais nobres. Metais nobres não está com nada, qualquer um que chega desloca ele e tira fora. Certo? Agora deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a fila de reatividade de ânions. Então, os ânions, também aumentando nesse mesmo sentido que eu vou colocar aqui, você vai lembrar daquela fila de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais poderoso. Você vai lembrar aqui, fui ontem no clube beber uísque. Parei no hospital. Por que eu pus o hidrogênio aqui? Ele pode aparecer ligado com metal, tá? Aí ele fica negativo quando isso acontece, né? Então, neste caso, isso aumenta nesse sentido. Então, o cloro seria o cara que deslocaria qualquer negativo que aparecer na frente. O flúor, tá? Porque ele é muito eletronegativo. Então, como que funciona? Ó, vamos supor que eu tenho algo assim, ó. Vamos supor que eu tenho lá um metal comum, como o ferro, por exemplo, tá? Eu coloco ele para reagir, por exemplo, com ácido clorídrico, com HCl, tá? Ocorreria ou não essa reação? É só olhar aqui. O ferro consegue deslocar o hidrogênio? Sim, ele é mais poderoso que o hidrogênio. Então a reação ocorre. Então eu teria o quê? Eu teria que, se ele vai deslocar, ó, se você olhar naquela tabela de cátions e ânions que você tem na tabela periódica, tá? Você vai ver que o ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Ele é mais comum, mais 3. Então, ele vai ter 3 Cls ligado nele, então ele vai formar o FeCl3, tá? FeCl3, mais o hidrogênio sempre ele vira o quê? Ele vira uma molécula diatômica, esse cara. Então forma o H2 gasoso. Agora é só uma questão de balanceamento. Esse cara tá 3 aqui, 3 aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu não vou conseguir acertar aqui depois. Tá? Porque aqui tá ímpar e aqui tá par. Então para começar, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse cara por 2. 2 vezes esse 3, eu tenho 6 cloros. Então eu vou meter um 6 aqui. Ficou 6, ficou igual. 2 ferros aqui. Sapé com 2 na frente desse ferro. Eu fiquei com 6 Hs. Para ajeitar aqui, sapé com 3 aqui. Pronto, tá aí. Essa reação ocorre. Agora, veja uma situação que não ocorreria. Veja bem. Se eu pegasse lá, por exemplo, o cobre, tá? E coloco ele misturado, por exemplo, com o sal de cozinha. Eu pego o sal de cozinha e guardo dentro de um recipiente de cobre. Não aconteceria nada, seria um ótimo recipiente para guardar sal. Por quê? Não ia acontecer nada. Veja bem por que não acontece nada, pessoal. O cobre não consegue deslocar um metal da família 1A. Então essa reação não ocorre. Então é isso que ele vai perguntar nas questões, se ela é espontânea ou não.
Se não ocorre é porque não é espontânea. Agora veja bem, vamos ver uma situação de negativo. Se você pegar o gás cloro, o Cl2, tá? E coloca ele, por exemplo, junto com, por exemplo, o... Deixa eu pensar aqui. Coloco ele lá com HBr. Olha o que acontece, ó. Se eu coloco o cloro com HBr, o cloro é mais eletronegativo que o bromo. Então ele consegue deslocar o bromo. Então neste caso, eles vão trocar de lugar. Vai virar HCl mais o Br2. Tá? Esses caras ficam todos diatômicos, esses caras da família 7A aqui, tá? Que são esses aqui, ó. Este, tá? Principalmente. O iodo, eles ficam diatômicos. Então, para balancear isso, é moleza. Só multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Pronto, tá feito. Então, esse ocorreria. E se fosse ao contrário, se eu tivesse, por exemplo, lá, vamos supor, o bromo, e eu coloco ele misturado com sal de cozinha, com ácido clorídrico, por exemplo. O Br, coloco lá um Br2 da vida, tá? Mais, por exemplo, o HCl. Isso aqui também não ocorreria. Por quê? O bromo não tem poder de deslocar o cloro. O cloro é mais eletronegativo que ele. Nesse caso, a reação não ocorre. Certo? Vamos exercitar? Ó, aqui na primeira questão, ele é tão sem vergonha que ele me deu até a fila de poder dos caras. É só olhar nela e ter certeza absoluta do que está resolvendo. A maioria das questões dá. Eu explico porque vai que não dá. Então ele fala, consultando a fila de reatividade acima, ó, todos metais, todos positivos, só o hidrogênio que não é metal aqui, mas todo mundo positivo, certo? Aí ele diz assim, consultando a fila de reatividade acima, dada em ordem crescente, do menor para o maior, ou ordem decrescente, quer dizer, do maior para o menor, a alternativa que contém a equação de uma reação que não ocorre é. Então eu vou analisar uma por uma, moçada. Olhe bem, ó. Eu vou olhar aqui. O cobre consegue deslocar a prata? É só olhar aqui, ó. O cobre é mais poderoso que a prata. Então, o cobre consegue deslocar a prata, então a reação ocorre. Agora eu vou olhar aqui. Alumínio consegue deslocar hidrogênio? Eu vou olhar aqui. Alumínio desloca hidrogênio? Sim. Aumenta sim, né? Então, sim. Magnésio desloca o ferro? Magnésio desloca o ferro. Então está correto a letra C. O zinco desloca o sódio? O zinco desloca o sódio? O sódio desloca o hidrogênio? Sim. Olha ele aqui, o hidrogênio não está. Então, letra D, moçada. Troço fácil, absurdo, criançada. Tá? Extremamente simples isso aqui. Observe que o zinco está aqui, tá? Olha aqui, ó, o zinco está aqui. O sódio está aqui. Se aumenta neste sentido, o sódio é mais poderoso, então o zinco não consegue deslocar o sódio. Então essa reação não ocorre. Viu que fácil? Vamos para a próxima. Na questão número 2, ele me diz assim: ó,
O cientista e escritor Oliver Sacks, em seu livro Tungstênio, nos conta a seguinte passagem de sua infância. Ler sobre Davi e seus experimentos estimulou-me a fazer diversos outros experimentos eletroquímicos. Devolvi o brilho às colheres de prata de minha mãe, colocando-as em um prato de alumínio com uma solução morna de bicarbonato de sódio. Pode-se compreender o experimento descrito sabendo-se que objetos de prata, quando expostos ao ar, enegrecem devido à formação do óxido de prata ou o sulfeto de prata, que são dois compostos iônicos. O sulfeto de prata ele é formado geralmente quando você coloca qualquer substância, qualquer tipo de material de prata em contato com algo muito rico em enxofre, como cebola, coisa nesse sentido. Comer cebola com talher de prato, você vai empretejar ele todo, de prata. Vai empretejar tudo. Quando você come muita cebola, muito repolho, muito coisas, feijão, coisa rica em enxofre, você solta isso no enxofre. Então, se você tem uma joia de prata, elas vão empretejar tudo. Você vai soltar enxofre no suor. Tá? Então, depende do seu estado de espírito também. Se você está estressado, coisa assim, você vai empretejar coisas de prata com força que está encostado em você. Mas é fácil de limpar. É só enrolar no papel alumínio, jogar dentro de um copo. Você esquenta no micro-ondas um copo com água, tá? Sem pôr o alumínio dentro, é claro. Joga bicarbonato lá dentro, uma colher de bicarbonato lá dentro, dissolve. Pega o objeto de prata, enrola num papel alumínio, não muito forte para a água entrar dentro, tá? Joga dentro daquele copo e deixa lá por sei lá, até esfriar. Uma meia hora lá. Você vai lá e tira todo o preto que está na prata, passa para o alumínio. Tá? Fica limpinho, fica zero. Aí ele te fala aqui que as espécies químicas sódio, alumínio e prata têm nessa ordem tendência crescente de receber elétrons. Então, ó, este é mais poderoso que esse, que é mais poderoso que esse. Isso que ele está dizendo aqui. Assim sendo, a reação de oxirredução responsável pela devolução do brilho da colher pode ser representada por. Então ele está me dizendo que eu tenho a prata. A prata é mais um, lembra lá da oxidação e redução? Ela é mais um. Então eu tenho, vamos montar a equação, ó. Eu tenho que prata, se ela está ligada, ela é mais um. Então eu tenho o AG mais um, tá? Ligada ou com O ou com S, ela vai ser mais um, tá? Mas ele falou no alumínio metálico, o prato estava metálico, de alumínio. Então é o Al0. O NOx desse troço é 0, por isso que Al0. Tá? Isso vai produzir, tá? A prata, o alumínio que está metálico, tá vendo? Ele que vai deslocar a prata, ele vai virar íon no lugar da prata. Então ele vai virar o que? Al3+, o alumínio é mais 3. Até ele te deu isso ali na questão. Então ele vai virar o Al3+, e vai fazer a prata virar metal de novo. Ele vai reduzir a prata de mais 1 para 0. Reduzir e virar metal. Então ele vai reduzir a prata, fazendo com que ela se torne prata 0 do outro lado. Tá? Ela vai ficar 0 bala de novo. Então ela vai virar prata 0. Agora veja bem, pessoal. Aí você me diz,
Nossa, mas e o balanceamento desse negócio não está batendo com o que tem aqui. Tá, por que será? Vamos pensar? Ó, vamos lembrar de um balanceamento por oxidação e redução, tá? Vamos lembrar disso. Então, para isso, vamos fazer o seguinte esquema aqui, ó. Vamos colocar os NOx aqui embaixo. O NOx dessa prata aqui, mais um, tá? Ela é mais um. O alumínio aqui é zero. Isso aqui é mais 3. Opa! Isso aqui é mais 3. Isso aqui é zero. Agora vem comigo, ó. Olha o que acontece. Essa prata, daqui para cá, ela diminuiu o número de oxidação, tá vendo? Então está ocorrendo uma redução dessa prata aqui, tá? Está ocorrendo uma redução dessa prata. Então você tem que ter muito cuidado no meter número de balanceamento à torta e direito quando a reação é de oxidação e redução. Porque isso depende do tanto de elétrons que eles estão ganhando ou perdendo. Então se você vir aqui, o que está ocorrendo com este carinha aqui? Está ocorrendo com esse cara uma redução. O delta disso aqui, veja bem, ó, o delta disso aqui vai ser igual a quanto? Eu vou pegar maior menos o menor. Então, 1 menos 0, o delta disso aqui é 1. Como tem um de cada um, eu não vou multiplicar isso por nada, tá? Um elétron, um negócio simplesinho aqui. Agora vamos analisar o outro cara, ó. Quando você pega aqui o... Quando eu comparo com o alumínio está vindo de 0, tá? Para mais 3. De 0 para mais 3. Então está ocorrendo uma oxidação com esse alumínio aqui. Então esse alumínio ocorre uma oxidação, tá? Uma oxidação dele. O delta desse alumínio, o delta do alumínio vai ser igual a 3 menos 0. Isso dá 3 elétrons, certo? Agora colocando os deltas aqui em cima, ó. Vamos colocar os deltas aqui em cima, ó. Tanto faz de um lado ou do outro, isso não vai fazer diferença. O delta desse cara é 1 e o delta desse cara é 3. Então, o delta aqui é 1, tá? Ó, o delta aqui. Deixa eu colocar preto isso aqui para dar uma destacada. O delta desse cara é igual a 1 e o delta desse cara aqui é... Fala, querida. Não, por 1, porque só tem um alumínio, tá vendo? Quantidade, ó. Por isso que eu não multipliquei ninguém, é todo mundo 1. Tudo bem? Então, o delta aqui é igual a 3. Quando eu troco os dois, eu achei resposta, gente. Quando eu troco eles, eu achei resposta. Ó, 3 pratas, certo? E um alumínio. 3 pratas, um alumínio. Um alumínio, tá? Um alumínio e 3 pratas. Pronto, achei a resposta. Então eu tenho o quê? A letra A, ó. 3 pratas, um alumínio, 3 pratas, um alumínio. 3 mais, tá vendo? A ordem aqui tá trocada, mas não faz diferença. Letra A, tá?
Teria outra maneira de ver isso? Teria. Por exemplo, ó, se esse cara aqui é mais um, olha aqui, ó. Se esse cara fosse mais um, se esse cara é mais um, eu vou ter um só desse para deslocar ele. Como esse cara é mais 3, ele é fixo, os dois são fixos. Como alumínio é mais 3, eu sei que eu preciso de 3 pratas para ser deslocada por ele. Ele vai conseguir deslocar 3 pratas de uma vez. Então daria para matar isso direto vendo isso. Tá? Mostrei aqui o porquê desses números na frente. Tá? Outra situação que eu poderia fazer, ele me disse que usou o quê? O bicarbonato ele é apenas para provocar. Ele é apenas um agente aqui, redutor, oxidante aqui. O que eu poderia fazer, por exemplo, é pensar que eu tenho lá alumínio metálico e eu vou ter a prata ligando ou com O ou com S. Eu poderia fazer a reação da prata ligando com O ou com S. Que eu poderia entender isso também. Assim, quer ver, ó, eu pegaria lá o alumínio sozinho, na forma metálica, o Al0, tá? Reagindo com o... Vamos colocar a prata ligando com O, por exemplo. O Ag2O, ele me deu isso lá. Vamos supor que ela foi empretejada pelo oxigênio, tá? Eu tenho... O que vai acontecer? Ó, o alumínio, ele vai atacar o oxigênio. O que eu preciso de saber para não fazer lambança aqui? As cargas. Ó, eu sei que esse cara é mais 3. Eu sei que esse cara é mais 3, ele é fixo. Só que aqui ele tá 0, tá? Quando liga, ele vira mais 3. Não vou nem pôr isso aqui, que o nego vai achar que o alumínio é mais 3. A prata é mais 1. A prata é mais 1. E este cara aqui é menos 2. Então veja bem, por isso que tem esse 2 aqui na frente. Quando o alumínio se liga com o oxigênio, ele é mais 3. Então eu vou pôr ele aqui, Al. Que ele é mais 3, então, como o O é menos 2, eu vou ter 2 alumínios aqui, tá? E vou ter, ó, o mais 3 do alumínio cai para frente do oxigênio. Regrinha do escorregador lá, então ele fica 3 aqui. Por quê? Ó, deixa eu colocar aqui em cima, ó. Porque este cara é mais 3 e esse cara é menos 2. Regrinha do escorregador, ó, o 2 cai para cá, o 3 para cá. Tá? Depois a gente vai balancear essa equação. No balanceamento dá para você entender por que fica daquele jeito ali. Aqui sim dá para balancear por tentativa. Ó, mas o que vai acontecer? O alumínio, a prata vai ficar metálica. Ag. Pronto. Então, olhe bem no balanceamento, ó. Eu tenho aqui desse lado 2 alumínios, tá? Ó, 2 alumínios desse lado. Então aqui eu vou multiplicar por 2, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, 3 oxigênios. Aqui eu vou multiplicar por 3 para ficar igual, tá? Então, ó, se eu coloco aqui 2 desse, certo? E 3 desse aqui, certo? Eu fiquei com 6 pratas, eu vou colocar 6 aqui, tá? 6 aqui. Agora, o que ele fez para ficar com essas quantidades? Ele dividiu todo mundo por 2, colocando na forma iônica, na hora de escrever isso aqui. Eu acho que até complica. Então, se eu dividir por 2, ó, o que eu vou ter? Um alumínio, certo? Ó, eu tenho 6, dividir por 2, sobrou 3 pratas. Eu vou eliminar o oxigênio fora aqui, ó. Então, mais
eu passo a ter 3Ag mais, tá? Ag mais. Eu acho que até complica mais fazer isso aqui, mas são saídas diferentes. Química é igual um carro 4 portas, né? Tem várias saídas. Boa essa, né? Ó, aqui, 2 alumínios dividido por 2, 1 Al, que passou a ficar ligado, então ele virou Al 3 mais, tá? Então, 1 Al 3 mais, que estava ligado com o O, eu só estou eliminando o O, porque nas respostas lá não tem o O. E aquele ali dividido por 2, 3 pratas. 3Ag. Eu acho que acaba complicando. Se fizer isso aqui, fica mais bonitinho, mais fácil de você entender. Tá? Vamos lá? Ó, na 3. Essa 3 é bem simplesinha, pensada. Olha aqui como é simples, ó. Ele me diz assim, isso aqui, pessoal, é a introdução para a gente começar a falar de eletroquímica, tá? Depende muito desse tipo de reação, reações de eletroquímica. Ele me diz assim, os metais alcalinos são moles e extremamente reativos, reagindo explosivamente com a água. Entre as equações não balanceadas, a que representa sua reação com água é. Então, ó, vamos pegar um metal alcalino qualquer, tá? Como, por exemplo, o sódio, tá? Ele seria o X aqui. Então, se eu pegar o sódio sólido, tá? Colocar ele em contato com a água. Deixa eu desenhar a água de uma forma diferente. Vamos colocar a água assim, ó. HOH. Fica mais fácil de você entender o que ocorre. Isso vai formar o que? Vamos pensar, reação. Eu sei que o sódio desloca, qualquer metal alcalino consegue deslocar o hidrogênio da água. Então, se ele vai arrancar esse, ele vai atacar quem? A parte negativa. Parte positiva, parte negativa, o OH. Então ele vai formar NaOH. Então ele forma soda cáustica mais o que sobrou? Este H. Só que o hidrogênio eu sei que ele acaba virando o quê? Molécula diatômica, né? Então ele vira H2. Tem como, esse cara não fica sozinho, tá? Esse cara não fica sozinho. Então, ele nem quer que balanceie, né? Nem pediu para balancear a equação, nada. Não, nem balancear a equação ele quer. Então, seria que tem esse padrão. Para facilitar a nossa vida, é para chamar o cara de X? Vamos chamar o cara de X. Então eu tenho que o X mais o H2O, o H2O, isso aqui vai ser igual o XOH mais o H2, tá? Que é um gás, né? Claro. H2, que é um gás, molécula diatômica. Então, eu vou ver qual que tem esse padrão. Então, ó, X com água líquida, XOH aquoso, porque está dissolvido na água, tá? O2 não. Então, X mais água formando XOH aquoso, mais o H2 gasoso, letra E, pessoal. Tá? Onde está o erro aqui? XH, não é com ácido. Onde está o erro aqui? Água líquida formando. Então, letra E. Tá? Letra E de etanóis. Ô, Luquinha, você já dormiu ou você tá aí ainda? Já era.
O Luquinha já sumiu no mundo. Camille, você voltou, Camille? Eu tava preocupado com você, você sumiu, Camille. Ô, o Lucas já vazou, ó. Nem tá aqui mais. Que coisa, hein? O Lucas não aguentou a pressão, vazou da aula, hein? Vamos lá então, criançada. Vamos começar a falar a respeito de eletroquímica, tá? Vamos falar a respeito de eletroquímica. Vamos falar um pouco sobre pilha, tranquilo? Então vamos lá. Eletroquímica. Aqui na eletroquímica, pessoal, a gente vai estudar tanto a pilha quanto a eletrólise. Isso aqui não é revisão, tá? Isso é matéria nova. Vocês não estudaram isso aqui ainda. E pensa num troço que eu te dou 100% de certeza de ter em qualquer vestibular, tá? Esse troço vai te perseguir, tá? Isso vai aparecer com certeza nos vestibulares da vida aí. Então, pessoal, aqui na eletroquímica, a gente vai estudar pilha e eletrólise, tá? Então, a eletroquímica, ela estuda o comportamento de substâncias que produzem, ou melhor, vamos colocar reações de oxirredução que produzem espontaneamente corrente elétrica e reações que necessitam, aí no caso não é espontâneo, tá? Que necessitam, nossa senhora, o que eu escrevi aqui? Ninguém viu. Necessitam de corrente elétrica para ocorrer, certo? Então a gente vai ver essas duas situações, onde ocorre espontaneamente e onde é necessária a corrente elétrica. Aí está a diferença da pilha e da eletrólise. Então, por exemplo, a pilha, tá? A pilha, ela nada mais é do que uma reação de oxirredução que produz espontaneamente, tá? Produz espontaneamente. Eita caramba. Produz espontaneamente corrente elétrica. Então, isso seria uma pilha, tá? Que é o que a gente vai estudar agora. Depois a gente vai estudar a eletrólise, tá? A eletrólise, existe dois tipos de eletrólise, mas depois, na hora que a gente for estudar a eletrólise, a gente fala nisso. A eletrólise é uma
reação de oxirredução não espontânea que necessita de corrente elétrica para ocorrer. Então a eletrólise é quando eu dou uma corrente, a pilha fornece corrente. Essa é a diferença das duas, tá? Então vamos começar falando a respeito de pilha. Tranquilo? Vamos começar falando a respeito de pilha. Pilha, tá? É o que a gente vai estudar agora. Então, moçada, vocês já pararam e pensaram por que esse nome pilha? Alguém sabe me responder por que a pilha chama pilha? Legal essa, né? Alguém sabe por que a pilha se chama pilha? Ó, ela é chamada de pilha, pessoal. Um sujeito chamado Alexandre Volta, tá? Um italiano chamado Alexandre Volta, tá? Então vamos falar a respeito disso, ó. Epa, deixa eu arrumar aqui. Um cientista italiano chamado... Caramba, eu tô afeminando o cara toda hora. Chamado Alexandre Volta. A palavra volts é por causa dele, tá? Alexandre Volta. Este cara, ele em seu experimento ele usou deixa eu colocar diferente, ele sobrepôs em cima de uma mesa placas de, vamos colocar discos, né? Mais fácil de entender. Discos de prata e zinco. Separados por uma flanela em não dou conta de escrever embebecido, então vou escrever encharcada. Encharcada. Nossa, que feio. Encharcada por salmoura. O D, né? Encharcada de salmoura. Então ele pegou água salgada, molhou bastante a flanela, colocava uma placa de prata, flanela e uma de zinco em cima. Depois repetir de novo.
flanela, uma de zinco. Até onde aquilo aguentava aquela pilha de discos, tá? Então ele, deixa eu ver, deixa eu terminar aqui meu textozinho, meu testículo aqui. Em seu experimento, ele sobrepôs em cima de uma mesa discos de prata e zinco separados por flanela encharcada de salmoura, sempre intercalando zinco e prata até formando uma pilha de discos, tá? Que tá errado na minha salmoura aqui. A salmoura, tá bom. Então, ó, formando uma pilha de discos. Ponto. Quando um fio elétrico, quando um fio condutor era colocado no primeiro disco de baixo e no último de cima, é claro que esses discos tinham que estar o primeiro de prata, o último de zinco lá em cima, tá? Observou-se a, a produção de corrente elétrica. Então, ele chamou esse negócio de pilha, porque era uma pilha de disco. E até hoje chama pilha. Olha que legal. Agora deixa eu ver se eu acho uma imagem disso para mostrar para vocês. Então, olhe bem. Pilha de Alexandre é Alessandro. Nossa, escrevi bem feio o nome do cara. Vou até arrumar. Ó, tem várias imagens. Olha essa gambiarra aqui que ele fez, ó. Olha o Alexandre, olha o carinha aqui, ó. Então, era essa gambiarra aqui que ele fazia, ó. Ele pegava um disco de zinco, um de prata, tá? E foi colocando um em cima do outro, tá? Criando essa pilha de disco, como vocês estão vendo aqui, tá? E ele viu que isso aqui gerava uma corrente elétrica. Então, este cara foi o descobridor da pilha química, tá? Esse cara foi o descobridor da pilha química. Então, esse cara foi bem importante para isso. Dá para fazer isso em casa, viu, moçada? Se você pegar moedas, tá? Quer ver? Vou até mostrar uma aqui, ó. Pilha de moedas. Se você pegar moedas, você consegue fazer uma pilha. Olha aqui, ó. Igual a do Volta. Tá certo? Dá pra fazer isso. Bem legal. Como que você faz isso? Você pega uma de cobre e uma daquelas de inox, que tem zinco. E coloca entre elas um papel umedecido, um papel sendo umedecido, que vai aparecer melhor que eu quero mostrar. Então, ó, você coloca uma sobre a outra, tá?
separando elas com, por exemplo, papel umedecido com sal ou limão, tá? Colocando uma sobre a outra assim, tá? Ela vai acender um LED, tá certo? Dá pra fazer pilha com qualquer coisa que tenha água, aliás, tá? Aliás, dá pra fazer com qualquer coisa que tenha, por exemplo, qualquer coisa que tenha, como que eu posso dizer assim, que tenha água. Agora, antes de mais nada, deixa eu achar um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma animação de pilha de Daniel aqui, depois eu jogo isso pra vocês, tá? Eu quero uma animação, eu não quero vídeo louco com meia hora de conversa fiada. Esse aqui que eu já vi que é bem legal, ó. Ó, deixa eu explicar. Pessoal, a pilha de Daniel, deixa eu parar aqui, explicar o começo aqui, desde o comecinho. Para. Ó, a pilha de Daniel, ela é formada por dois copos, tá? Dois copos, a pilha de Daniel, certo? Um dos copos, eu vou colocar um sal de cobre em um dos copos, tá? Vou colocar um sal de cobre em um dos copos. No outro, um sal de zinco, desculpa. No caso aqui, está sendo usado o quê? O ZnSO4, sulfato de zinco. E neste copo está sendo usado o sulfato de cobre, que é um sal azul, esse aqui é incolor. Eu vou gravar um vídeo com um experimento, eu montando essa pilha na prática para vocês verem, tá? E vou mostrar para vocês na próxima aula. Eu vou gravar um experimento, eu montando essa pilha na prática para vocês verem, tá? Vou gravar e colocar, mandar para vocês. O que que acontece, ó? Eu sei que o zinco é mais reativo que o cobre. O que que é ser reativo? Ser reativo é tender a se transformar, em um sólido. Isso é ser reativo, tá? Desculpa. Perder elétrons, é oxidar. Isso é ser reativo. Então, se eu olhar para o zinco e para o cobre, o zinco é o cara que vai oxidar, porque ele é mais reativo. Lembra da fila de reatividade? Tá? Então, olhe bem. O que que é oxidar? É perder elétron. Então, se ele vai perder elétron, ele é o polo negativo dessa pilha, o zinco. O elétron vai correr por esse fio vindo do zinco para o cobre. O cobre, por sinal, vai receber os elétrons. Então ele é o polo positivo da pilha. Ele vai ser chamado de cátodo, depois eu vou escrever isso tudo, tá? E este cara é chamado de ânodo. Ou você pode ver anodo, catodo, tanto faz, tá? Só que isso não funciona se eu não tiver aqui no meio uma troca de íons. Observe que ele colocou aqui o... Olha aqui, ó. K+, e Cl-. Então, os K+, eles vão suprir a quantidade de positivo que vai faltar desse lado, e o Cl- vai suprir a quantidade de negativo que vai faltar desse lado. Ao contrário, né? Aqui vai faltar positivo. Não, aqui vai ficar com excesso positivo. Deixa eu mostrar o porquê, ó. Ó, o cobre, ele tende a perder elétrons, tá? Ele tende a perder elétrons. Oh, meu Deus. O zinco está oxidando, então ele vai perder elétrons. Então fica vendo, ó. Ele vai perdendo elétrons que vem pelo fio pro cobre. Então ele vai se dissolvendo, ele vai enchendo isso aqui de quê?
de Zn2+. Vai ficando com excesso de positivo e pouco negativo. O que acontece? O Cl- vem para cá para suprir essa falta de negativo. Por outro lado, conforme vem chegando os elétrons aqui, vai fazendo com que essa solução fique cheia de Cu. Aí o que acontece? Os K+, essa solução vai ficar com falta de Cu. Ó, se eu voltar um pouquinho, observe que ela vai ficar com falta de Cu na solução. Opa, ele já tinha aumentado aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vai ficar com falta de Cu na solução. Porque o Cu vai começar a grudar aqui, ó. Tá? Então essa placa tende a ficar bem grossa e avermelhada. Esta aqui tende a diminuir o tamanho. Porque ela está sendo oxidada, está sendo enferrujada, dissolvida. O cobre 0 está virando, o zinco 0 está virando zinco 2+. O cobre 2+, que estava na solução, está virando cobre 0 aqui. Sem essa ponte salina, não funciona a pilha. Tá? De jeito nenhum sem a ponte salina. A pilha não funciona sem essa ponte. Eu queria mostrar esse, ó. Esse aqui talvez fique até mais fácil de entender, ó. Então um desenho mais limpo um pouquinho. Ó. Vocês estão ouvindo? Então tá. Preste atenção nesse vídeo, pessoal. Esse vídeo é bem legal. Essa animação. Os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons, se oxidam, passando para a solução na forma de íon zinco, Zn2+. Enquanto que os íons cobre, Cu2+, presentes na solução, recebem elétrons, se reduzem e se depositam sobre a lâmina na forma de cobre metálico, cobre 0. Nesse Depois sistema, vou fazer isso na prática e a mostrar, transferência tá? de elétrons não pode ser aproveitada para produzir corrente elétrica. Em uma pilha, que é um processo espontâneo, através de uma reação de óxido-redução, conseguiremos obter energia elétrica. Podemos construir Vou uma fazer isso na pilha prática com vocês depois, tá? zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre, e unir as duas lâminas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada, pois o sistema está incompleto. Se as duas semicelas forem unidas por uma ponte salina contendo uma solução Pode ser qualquer aquosa de sal sulfato de dissolvido, viu? sódio, o sistema se completa e a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial, VDP, de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo. No eletrodo de zinco, temos átomos de zinco perdendo elétrons, se oxidando, passando para a solução na forma de íons zinco Zn2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre, Cu2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina. No eletrodo de zinco, ocorre a oxidação, e este é denominado ânodo, enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução, sendo este denominado cátodo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, enquanto que os íons Na+ e SO4 2-, presentes na ponte salina, migram para as duas soluções.
Viu que legal? Eu vou voltar esse vídeo, que eu vou mandar ele para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução, E pausar ele, que depois eu copio e jogo ele lá no negócio lá, tá? Então, pessoal, o processo da pilha, então, como eu estava dizendo para vocês, é espontâneo, tá? Aquela questão lá do Alexandre Volta, vocês entenderam. Deixa eu arrumar o nome do cara, né? É Alessandro. Alessandro Volta. Então, criançada, processo da pilha de Daniel, tá? Só que antes da pilha, eu quero que vocês compreendam uma situação. Ó, se eu pegar lá um copo, tá? E dentro deste copo, deixa eu ver se eu acho imagem pronta aqui, porque é doído ficar fazendo os desenhos e depois você não consegue fazer nada em cima deles. Fica doído, né, gente? Eita, peguei o trem errado. Vou pegar aqui que eu já tenho pronto os trequinhos aqui. Cadê pilha? Pilha eletroquímica. Lasqueira. Tá aqui. Pô, queria os dois copinhos. Não tem o desenho dos dois copinhos aqui. Pra me colar. Ah, eu só queria o desenho dos dois copinhos. É justo que não tem. Ah, peraí. Pô, não vou achar lugar nenhum o desenho dos dois copinhos. E esse desenho que eu queria, ó. Pronto, é só fazer uma colagem da imagem. Você viu como é que é fácil? Oi, professor, deixa a gente almoçar. Já vou deixar, deixa eu só explicar isso aqui bem rápido, que eu já libero vocês. Pessoal, ó, deixa eu explicar isso aqui rapidão, ó. Se você pegar, tá? Eu vou gravar um vídeo fazendo isso na prática e vou mandar pra vocês, tá? Ó, se eu pegar essa lâmina de zinco, tá? A lâmina de zinco, ela é bem prateada, a lâmina de zinco, tá? Colocar dentro do sulfato de cobre, isso aqui é um sal azul. Pegar essa lâmina de zinco por dentro do sulfato de cobre. E ao mesmo tempo, eu pego esta lâmina de cobre e coloco dentro do sulfato de zinco, tá? Você vai observar que quando eu coloco, tá, o zinco, eu coloco o Zn, tá, metálico, vou chamar ele de Zn0 porque ele está metálico. Então, o Zn0, tá? Eu vou colocar ele
dentro do copo de sulfato de cobre, do CuSO4, certo? Você vai observar aqui que vai ocorrer uma reação, tá? Você vai observar que vai virar ZnSO4. Como que eu sei que isso ocorre? A gente viu que o zinco é mais poderoso que o cobre. O cobre é metal nobre. Esse cara não consegue deslocar ninguém, formando cobre metálico. Então o cobre é vermelho, o cobre metálico. Ele vai começar a sair dessa solução e grudar na placa de zinco, tá? Ele vai grudar na placa de zinco, então essa reação ocorre com certeza. Agora, se eu fizer o contrário, pessoal, se eu pegar o cobre sozinho, tá? No outro copo lá que eu falei que colocou o cobre, junto com o ZnSO4, o que aconteceu, moçada? Nada. Porque este cara não tem poder para deslocar de jeito nenhum o zinco. Então não ocorre nada. Então é aqui que eu descubro quem é o polo negativo. Ó, quando eu ponho o metal, esse metal nessa solução, ó, eu ponho esse metal nessa solução e ponho esse metal nessa solução. O que eu ver que houve mudança na placa metálica é o cara que vai ser o polo negativo, é o cara que está sendo oxidado. Tá? Então você vai observar que aqui não acontece nada. Aqui, essa placa de zinco, ela vai ficar avermelhada, porque esse cobre vai grudar nela. Então ela vai ficar escura, essa placa de zinco, que era bem prateada. Então, neste caso, eu sei quem vai oxidar. Tá? Então, oxidar é o quê? Perder elétron. Então, vai ser também quem? O polo negativo da pilha. Tá certo? Na hora que eu montar a pilha, eu sei quem vai ser o polo negativo. Então, moçada, eu vou colocar isso lá no Professos para vocês, tá? Outra coisa, eu vou colocar aquele vídeo lá no Professos, tá? Para vocês. E, claro, o vídeo dessa aula também. E vocês vão... como que eu posso dizer assim? Na próxima aula eu vou gravar uma aula prática, eu produzindo a pilha na prática para vocês verem, tá? Fazendo esse experimento, mostrando para vocês que escurece o cobre quando colocado, escurece o zinco quando colocado sulfato de cobre, tá? Porque ele provoca oxidação no outro. Tranquilo? Então é isso, moçada. Até mais, um abração para vocês. Até semana que vem, tá? Deixa eu gravar minha aula aqui, que já deve estar mais